Estou de volta com a nossa Vida Melhor para a gente falar de saúde, para falar de alimentação, porque eu sei que muita gente está aí em busca de um corpo mais saudável, né? Algumas em busca de um corpo perfeito. E aí nessa procura é frequente parar em frente às prateleiras do supermercado, diante de embalagens que trazem palavras como fit, light, zero, diet, né? Tem um monte ali. E aí sempre vem aquela dúvida. É uma dúvida que a gente tem há muito tempo. Será que esses alimentos realmente ajudam a emagrecer? Será que eles são realmente boas opções para um estilo de vida saudável? Tem a ver com saúde, com corpo perfeito? Existe isso para nos ajudar a entender a verdade sobre os alimentos diet e light. E falar também sobre os adoçantes. Será que eles são de fato maléficos? É que eu recebo a doutora Thaís Albanese, que é médica nutroendocrinologista, especialização nos Estados Unidos com abordagem em medicina funcional e metabolismo, nutrição metabólica, medicina esportiva e age management. Ministra palestras, cursos e workshops sobre os cuidados com a saúde. Então fica atento porque hoje a gente tem alguém que entende desse assunto, tá bom? Deixa eu recebê-la com muita alegria. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. E aqui uma bancada de light, diet, fit, que prometem tanta coisa, né? Que todo mundo adora ver isso, né? Tem um appeal muito grande. Quando você vai no supermercado e você vê que é light, que é zero, tudo mais. E tem uma brincadeira que eu costumo fazer com os meus pacientes. Quando é zero, é porque é zero saúde, zero nutrientes também. Infelizmente, a gente vem de toda uma até lavagem cerebral de que usar os adoçantes, os alimentos diet, light são benéficos para a nossa saúde. Seja para emagrecimento, seja para quem quer uma vida mais saudável, seja para diabéticos e na realidade eles não são nada saudáveis para o nosso corpo. Tem uma série de substâncias químicas que a gente vai falar um pouco aqui e extremamente maléficas. Hoje, em muitos países, a maioria dos adoçantes que a gente usa no Brasil não são permitidos em países como o Japão, países da Europa como na França, nos Estados Unidos, no Canadá. Já são considerados venenos. Já são considerados verdadeiros venenos, que é o que a maioria deles são para a nossa saúde. E aqui a gente ainda consome como sendo parte de um hábito saudável, de um estilo de vida mais melhor para a saúde em geral, para emagrecimento, até mesmo para diabéticos e não são nada aconselháveis. Nem para diabéticos? Não. Olha Existem isso, outras opções muito mais saudáveis que a gente também depois vai falar aqui para abrir a mente um pouco das pessoas, mas infelizmente a maioria dos produtos diets e lights e adoçados com os nossos adoçantes artificiais são extremamente maléficos. Por exemplo, o ciclamato de sódio, que é um adoçante largamente utilizado no Brasil, é proibido no Japão, na França, é proibido nos Estados Unidos. Ele é derivado do petróleo e ele entra no nosso corpo e realmente o corpo não sabe absorver nada disso, gera uma série de intoxicações. Gente, para tudo, tem que prestar atenção porque o assunto é sério. Aliás, a gente foi conversar com a turma na rua. O consumo de alimentos diet e light tem aumentado muito, né? A gente sabe disso. E existem essas opções que a gente já mostrou. Então, a gente foi conferir se a turma sabe o que está comendo e sabe o que significa cada um desses alimentos. Vamos acompanhar. Isso mesmo, Cláudia. Atualmente, nos supermercados, nós encontramos uma grande gama de produtos lights e diets. E eu quero saber, você já conseguiu incorporar essa dieta com alimentos diets e lights na sua rotina? Sim? Não, eu não costumo usar assim coisa light e diet, não. Sim. Sim, todo dia. Não consumo. Eu já tentei, mas não consumo, não. E por que a senhora começou a ingerir esses alimentos? Porque eu fiz 2 cirurgia cardíaca e o médico pediu para mim evitar o açúcar. Então, o que eu posso evitar, eu evito. Eu não tenho diabetes, mas procuro evitar. Porque é melhor para a saúde, né? Os lights não têm gordura e os diets não têm açúcar. Eu dou preferência para eles nesse sentido, mas não é sempre. Na verdade, porque meu avô em casa ele só consome diet light, e aí como eu moro com ele, é o que sobra. Quando você consome esse tipo de alimento, você sente alguma diferença no seu corpo? Eu sinto a perda de peso, né? E também minha saúde fica mais controlada. Não, na verdade sim, eu sou acostumado, sempre comi, então pra mim é normal. Você acha que eles são alimentos bons? São excelentes, são os melhores.
será? Será? Eu tenho uma pergunta já. Eu acho que era bom a gente falar o que é light e o que é diet. Isso é super importante, porque confunde a cabeça das pessoas. Diet significa não ter açúcar. Light é porque é reduzido em algum ingrediente em 40%. Pode ser reduzido em sódio, já pode ser considerado light, por isso tem o sal light, por exemplo. Açúcar light, reduzido em 40% da quantidade de açúcar, mas tem algum outro adoçante. Não importa, pode ser reduzido em gordura, 40%, enfim. Alguma redução de 40% pode ser classificado o produto em light, independente do que é. Isso às vezes confunde as pessoas. Até porque, como eu vi em uma das entrevistas, acreditar que reduzir a gordura dos alimentos é muito mais saudável, isso não é. A gordura é um dos ingredientes mais importantes para o nosso corpo, a gordura natural dos alimentos. E a gente acredita que isso é um método de saúde ou até mesmo para emagrecimento, e não é. Olha lá, gente. Então, quem está consumindo light diet tá enganado, não vai emagrecer. Às vezes até fica mais difícil. Sim, por isso tantas pessoas que usam adoçantes, produtos light, diets, têm tanta dificuldade para manter o peso ou até mesmo para o emagrecimento, porque esses produtos não ajudam a isso. A grande realidade é que, principalmente os adoçantes, eles geram um grande processo inflamatório no nosso corpo, desde as papilas gustativas até o nosso intestino. Esse processo inflamatório gera uma série de doenças, até mesmo sobrepeso, obesidade e doenças neurológicas. Pessoas que têm dor de cabeça, enxaqueca frequente, muito relacionado com o uso desses adoçantes muito tóxicos, artificiais para a nossa saúde. Mas até mesmo processos como depressão, processos de doenças autoimunes estão relacionados com o consumo desses produtos. Nós sofremos, Cláudia, nos últimos anos, uma grande enxurrada, uma lavagem cerebral do marketing querendo vender isso como saúde. E a grande realidade é que a gente pode observar isso hoje. A gente tem cada vez mais desses produtos nos mercados, disponíveis para todo mundo consumir. As pessoas estão cada vez com mais dificuldade para manter o peso, um estilo de vida saudável, uma boa qualidade de vida, uma boa disposição, emagrecer. E a gente está vendo que a gente está indo completamente na contramão de saúde, porque isso aqui é tudo artificial. Não tem nada que o corpo humano saiba metabolizar de tudo isso. Ou seja, gente, é para dizer não. Né? Agora, Sim. Eu tenho uma dúvida. Então, se eu vou falar não pro diet, não pro light, eu vou consumir açúcar? Então, não. O nosso açúcar branco também é muito ruim, o açúcar refinado, uma série de substâncias químicas. A gente pode consumir um açúcar, se a sua preocupação não é em emagrecer, consumir pontualmente em algumas receitas, no seu cafezinho, um açúcar que seja como um açúcar mascavo, um açúcar demerara, que não passaram por esse processo de refinamento, podem ser uma opção para momentos pontuais. Uma outra opção, açúcar de coco, um açúcar natural, ou existem para diabéticos adoçantes que são naturais, ou seja, que não foram feitos laboratorialmente e que podem trazer benefícios. Estévia, que vem de uma planta, o xilitol, que até tem aqui o xilitol. O xilitol é natural? É natural. Mas como assim? Porque ele vem numa embalagem, a gente abre, ele é igual um açúcar branquinho. E ele não tem o sabor residual da estévia. O xilitol vem de várias frutas e até mesmo do milho e de alguns outros vegetais. A gente consegue extrair o xilitol, ele é um adoçante natural, tem uma carga glicêmica super baixa, auxilia para quem quer emagrecer, auxilia para quem é diabético e não tem um sabor residual que a maioria dos adoçantes acaba deixando. Tá, então se tiver que usar, no caso, se for um diabético, o ideal é o xilitol. O xilitol, estévia, eritritol, que é um outro adoçante também natural, extraído também de vegetais, de legumes, extraído de verduras e até mesmo extraído de frutas e que a gente consegue hoje ter com uma abundância. Na verdade, a gente sabe que tudo isso daqui não são alimentos, eles são produtos alimentícios. Produtos alimentícios, o corpo humano não foi feito para comer nada que vem em pacotinho, em embalagem. A gente tem que descascar mais, desembalar menos. Esse é um critério de saúde. Uma coisa super interessante, quando a gente lê os rótulos dos alimentos, quanto o primeiro alimento que aparece nos ingredientes é a maior frequência que existe ali dentro. Então, isso é uma coisa que eu dou uma dica de saúde muito importante para as pessoas. Pega um produto, seja qual for, no mercado, em qualquer lugar, e leia o rótulo. Ingredientes, a sequência do que fala, quanto mais os primeiros ingredientes é a maior frequência que tem. Quanto mais a gente vê nomes estranhos, nomes artificiais, números, letras, siglas, são coisas que nem nosso corpo sabe o que fazer com aquilo. Quanto mais isso ser alimento. Por exemplo, os adoçantes, como o aspartame, que a gente usa tanto aqui, um dos mais tóxicos que tem para o nosso corpo, ele foi desenvolvido em um laboratório na década de 50 para matar bactérias. E aí os cientistas descobriram que esse produto, que era bactericida, matava bactérias de tão ácido e de tão lesivo que era, adoçava também. E a gente começou a usar isso como um adoçante para a nossa saúde. Isso é um crime, né? É um crime de saúde. E a gente está acolhendo a consequência desse crime.
com tantas doenças, eu acho que a gente ainda vai descobrir que um monte delas que nos assustam são provenientes do Sim, uso hoje do já tem aspartame. estudos mostrando autismo, Alzheimer, doenças neurodegenerativas relacionadas ao consumo desses produtos. E olha, é muito triste que de repente você ainda vai ao mercado sabendo disso tudo e fala, tudo bem, vou comprar porque é o mais barato. Para, não. Hoje eu Isso fui não tomar é um investir em cafezinho e eu saúde. tô tomando café sem nada, sem açúcar, sem adoçante, sem nada já há algum tempo e eu me acostumei. É um hábito E que a aí gente alguém me acostuma, falou, né? nossa, como é que você consegue? Hábito, gente. Aliás, a gente vai se acostumando, né? E vai gostando, vai As nossas aprendendo a papilas gostar. vão acostumando. Até porque a gente não nasceu com um paladar doce. A gente foi adaptando e viciando o nosso paladar ao longo da vida. E tem uma característica. Por que que hoje se usa tanto, existem tantos produtos com adoçantes? Adoçantes são considerados uma das substâncias que mais viciam o nosso cérebro. Então a indústria usa, e isso é muito importante, Cláudia, falar, até mesmo doces infantis, gelatina infantil, tem lá o bichinho, ou o personagem da Disney, um suquinho infantil, uma balinha, não são adoçantes diets, mas na composição existe algum tipo de adoçante, porque isso faz viciar o paladar da criança. Então a criança come, quer pedir de novo, pede para o pai, para a mãe, chora, enfim, tudo mais, porque a indústria já descobriu há muitos e muitos anos que esses produtos viciam o nosso paladar. Então a gente consome um produto e você quer depois comer de novo, de novo, de novo, e a maioria dos adoçantes eram compulsões alimentares. Então a pessoa come uma coisa, depois ela quer comer mais, ela perde o parâmetro no cérebro de saciedade, porque eles são tão tóxicos que eles agem a nível do sistema nervoso central. São substâncias extremamente neurodegenerativas. Então, adoçante engorda, eu posso falar isso. Com certeza. Adoçante engorda, porque você vai comer, vai ter vontade de comer de novo, você vai engordar. Sim. Tem que dar um basta. E qualquer um. Qualquer tirando um, os naturais. tirando os naturais. Até esse aqui, bonitinho. Sim, bonitinho, a embalagem é linda, né? Isso é sacralose, Mas eles são péssimos, né? para a saúde. Também é péssimo. Também, esse daqui é sucralose. Sucralose. Que também é, de todos, é um desses artificiais, é um pouco menos tóxico. Ele tem metade dele é derivado da cana-de-açúcar, mas ele é uma substância extremamente sintética que também causa Então, também outras não. alterações. Ok, fiquei com uma dúvida em relação ao light. Já que o light significa que ele tem 40% menos de alguma coisa, no caso da gordura, você já disse que a gordura ela é importante para a nossa saúde, até mesmo para o emagrecimento, mas no caso de sódio, por exemplo, se tira o sódio, esse light não seria interessante? Em alguns produtos pode ser, até porque a qualidade do nosso sódio que é usado para muitos produtos industrializados não é uma boa qualidade. Então isso até pode ser interessante. Então por isso que quando a gente compra um produto light, a gente precisa ver, peraí, light no quê? Né? A grande realidade é por isso que a gente precisa aprender a ler rótulos. Eu até tenho no meu site um curso inteiro que eu ensino as pessoas a lerem rótulos no mercado, para você ir nunca mais ser enganado. É como ir ao mercado, porque a nossa saúde começa daquilo que a gente já traz para dentro de casa. Então, em alguns desses produtos, pode até ser algo benéfico. Mas a grande realidade é isso. Quanto mais industrializado, pacotinho, saquinho, pior caixinha... né? Pior é o produto para a nossa saúde. Tanto que até, por exemplo, o sal tem menos sódio, opção de sal com menos sódio, existem os sais minerais. O próprio sal grosso, sal rosa, sal marinho, tem tantas opções hoje que tem minerais que a gente não precisa consumir uma substância química que foi colocado menos ou mais sódio. A gente tem que abrir a nossa mente e procurar. Porque investir na nossa saúde hoje é investir agora, na nossa qualidade de vida e no nosso futuro. Com certeza. Refrigerante. Aqui é um tal de todo mundo querer refrigerante light, né? Porque, na verdade, as pessoas são muito viciadas em refrigerante. De vez em quando dá vontade mesmo. Você fala, ai, eu queria tanto agora, um bem geladinho. E aí, a dúvida. Na hora que a gente quer muito, doutora, porque tem aquele momento, por mais que a pessoa escolha não tomar nunca, de vez em quando ela fala, hoje eu quero. Escolhe o quê? O normal ou zero? Normal. O normal? Eu sei que eu não deveria estar indicando isso, nem falando, não é uma indicação Não é uma médica, indicação, mas é mas só... o normal é muito menos tóxico e lesivo para o corpo do que refrigerante zero e light. As pessoas às vezes querem manter a saúde, a dieta, emagrecer, enfim, o que for. A quantidade de substâncias químicas que tem e da quantidade de adoçantes que são extremamente degenerativos para o nosso corpo nos diets já tornam ele uma das piores substâncias. E, para quem quer emagrecer, os adoçantes aumentam tanto o pico de insulina, que é o hormônio inflamatório do nosso corpo e que faz a gente acumular gordura, que... Por exemplo, refrigerantes diets te fazem acumular muito mais gordura do que um refrigerante normal. Ouviram isso? Mas nunca mais eu vou tomar um refrigerante diet zero na minha Podia vida. já eliminar o refrigerante por total, isso? mas... Não, sim, o ideal é não tomar, né? Que é uma meta. De vez em quando, eu confesso que de vez em quando eu tenho vontade. Mas cada um tem que ir no na seu hora ritmo, da vontade, entendendo o corpo. na hora do desespero, O melhor é o normal. sim.
Que show. Menos artificial. Gente, como eu sou grata a uma médica como você que vem Ai, aqui que abrir a alegria. nossa mente e trazer pra gente a verdade. Ai, que alegria. Você também, né? Comenta Uma lá se alegria você estar aqui gostou. hoje. E eu espero que você volte logo. Doutora Thaisa Obrigada. Albanese, médica palestrante, escritora, ela tá no DRA Thaisa com thalbanese.com.br. O Face é DRA Thaisa Albanese e o Insta é doutora Thaisa, DRA.Thaisa, tá bom? E tem um canal no YouTube que é DRA Thaisa Albanese. Muito obrigada e até Muito a próxima. obrigada. Alegria, obrigada. Que show! Aprendemos, hein? Mudar a cabeça, né? Nosso corpo é o nosso bem maior, a nossa saúde é o nosso maior patrimônio, a gente não vai mais brincar. Se a gente fazia errado por falta de conhecimento, agora é hora de tomar atitude. Por isso é que eu falo aqui no Vida Melhor, a gente sempre aprende.